Você quer resultados agora? Aqui estão eles. Este episódio apresenta o sistema operacional de Daniel para a integridade sob pressão. A escolha silenciosa que desbloqueou uma sabedoria 10 vezes melhor, abriu portas para a percepção profética e forjou uma fé que permaneceu à prova de fogo e de leões. Nos próximos minutos, você verá o momento preciso que decide o destino, porque a formação da identidade é o verdadeiro campo de batalha, o ciclo oculto de favor, teste de elevação e o hábito diário que mais tarde fecha a boca dos leões. Fique comigo, está é a dobradiça em torno da qual todo o livro gira. A história não começa com um milagre, começa com um cardápio. Um adolescente exilado é colocado no programa de luxo do império mais poderoso do mundo, Babilônia, um lugar projetado para reescrever nomes, idiomas, lealdades, futuras carreiras. O currículo é brilhante, a estratégia é sutil. A comida é real, mas Daniel vê o que a maioria das pessoas não percebe. O prato não é apenas comida, é formação. A mesa é um instalador de software para uma nova identidade, que promete acesso, prestígio e segurança ao custo de uma lenta deriva espiritual. Então, ele faz o impensável, pede vegetais e água. Não porque seja mesquinho, não porque esteja tentando ser difícil, mas porque entende os limites da aliança e a agência moral. Isto não é uma moda de dieta, é uma linha na areia. E aqui está o primeiro princípio para qualquer um que viva sob as Babilonias modernas. O destino é protegido por recusas comuns. O inimigo raramente começa com estátuas de ouro. Ele começa com pequenas mudanças em seus hábitos, sua atenção, seu apetite, sua agenda. A batalha pelo seu chamado começa no silêncio, em uma mesa onde ninguém está aplaudindo. Observe a elegância da abordagem de Daniel. Ele não se exibe. Ele negocia com humildade. Prove-nos por 10 dias. Essa frase é genialidade espiritual. Ela honra a autoridade, reduz o risco e convida à falsificação. Se os resultados falharem, encerre a. Isto é fé com evidências, coragem com sabedoria. E quando o teste termina, os resultados são visíveis, mensuráveis, inegáveis. Aparência mais saudável, mentes mais aguçadas, favor em comum. As escrituras colocam números nisso, 10 vezes melhor do império. Por que isso importa para você? Porque a Babilônia ainda recruta. Oferece linguagem fluente, credenciais brilhantes e redes de elite, e silenciosamente pede seu alinhamento. O pedido parecerá razoável, apenas como nós, pense como nós, ame o que amamos. Mas a consciência não está à venda e a identidade não é uma fantasia. A escolha de Daniel grita através dos séculos. Santidade não é hostilidade à cultura, é clareza dentro da cultura. Ele aprende a língua da Babilônia, sem deixar que a Babilônia reescreva seu coração. Agora, a camada mais profunda. As mudanças de nome, Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abed-nego, não são cosméticas, são marcas. Babilônia as rótula para narrá-las, mas Deus nomeia para criar. Quando o império diz, torne-se a melhor versão de nós, Daniel responde, eu me tornarei a versão fiel de mim mesmo, a pessoa que Deus chamou. Isso é segurança de identidade sob pressão sistêmica. Também é estratégia, manter o favor das pessoas enquanto recusa a assimilação da alma. O resultado, acesso sem idolatria. Excelência sem arrogância, influência sem concessões. A partir daqui, a história acelera. Deus concede conhecimento, habilidade, especificamente a Daniel, a interpretação de sonhos e visões. Observe a sequência, limite, bênção, dom, acesso governamental. A plataforma pública no capítulo 2, decodificando o pesadelo de Nabucodonosor, é semeada pela decisão privada no capítulo 1. Esse é o padrão que você verá em Daniel. A obediência oculta precede a autoridade pública. Não se pode encurtar isso. Não se pode fingir no palco se não se vive isso à mesa. Vamos ser práticos. Quais são os seus equivalentes ao cardápio real? Aquelas rampas de acesso refinadas para retardar a assimilação. Conteúdo que treina seu desejo antes que você perceba. Relacionamentos que exigem que você silencie convicções para se sentir parte do grupo. Ritmos que afastam a oração, mas recompensam a produtividade. A atitude de Daniel não é retraimento, é curadoria. Ele reduz os inputs para proteger a identidade e abrir espaço para a revelação. Essa é a semente do hábito que mais tarde se manifestará como oração 3 vezes ao dia, janelas abertas para Jerusalém, mesmo quando a oração se tornar ilegal. O pequeno não, aqui se torna o grande sim ali. E este é o ciclo narrativo que continuará, valendo a pena nos capítulos seguintes. A fornalha ardente do capítulo 3 não sobrevive à improvisação, sobrevive às pré-decisões. A cova dos leões do capítulo 6 não é escapada pelo pânico, escapa-se dela pela devoção praticada. As visões apocalípticas dos capítulos 7 a 12 não são compreendidas pela inteligência. São interpretadas por uma vida purificada a quem Deus confia segredos. Uma breve e respeitosa observação antes de prosseguirmos. Esta série trata a Bíblia como escritura sagrada e visa honrar as diversas tradições da Igreja. Existem nuances interpretativas entre as denominações. Nosso foco é edificar, não discutir. Onde as opiniões divergem, apresentaremos a leitura predominante e manteremos um tom reverente. Nabucodonosor não consegue dormir.
O homem mais poderoso da terra está preso no silêncio da noite, assombrado por um sonho que não consegue controlar. Seu palácio é dourado, seus exércitos vastos, seu império imparável. No entanto, um único sonho leva à beira do colapso. Ele convoca todos os magos, astrólogos, feiticeiros da Babilônia, o grupo de pensadores do mundo antigo. Mas o rei não quer palavras inteligentes. Ele quer o impossível. Diga-me o que sonhei e depois explique. Isso não é paranoia. É um teste. Nabucodonosor sabe que qualquer um pode inventar interpretações se ouvir primeiro o sonho. Ele exige provas. Sua fúria aumenta quando a corte admite a verdade. Nenhum homem na terra pode fazer isso. E nessa admissão, a Babilônia confessa sua fraqueza. O império com as muralhas mais fortes e os estudiosos mais brilhantes não consegue interpretar o mistério de uma noite inquieta. O poder sem revelação ainda é frágil. Daniel ouve falar do decreto para executar todos os sábios, incluindo ele próprio. Mas, em vez de entrar em pânico, ele pede tempo. Então, reúne seus 3 amigos, não para formular uma estratégia, mas para orar. A sobrevivência deles depende de misericórdia, não de habilidade. E na quietude da noite, o Deus do céu desvenda o segredo. Daniel vê o que o rei viu. O divino revela o que os sistemas humanos não conseguem. Um mapa da história em forma de estátua, um aviso envolto em símbolos, uma promessa esculpida em pedra. A estátua é magnífica, aterrorizante. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, barriga e coxas de bronze, pernas de ferro, pés misturados com ferro e barro. Impérios surgem, cada um governando com glória e violência, cada um destinado à queda. A sequência é imparável, como a própria marcha do tempo. Mas então, algo interrompe o ciclo. Uma pedra, cortada sem mãos humanas, se choca contra os pés. A estátua inteira se desfaz em pó, espalhada pelo vento. A pedra cresce e se torna uma montanha, enchendo a terra, inabalável e eterna. Este é o ponto de virada do livro. Babilônia não é para sempre. Nenhum império é. O ouro dá lugar à prata, a prata ao bronze, o bronze ao ferro. Todo trono construído pelo orgulho é temporário. Mas há outro reino, um que não foi construído por mãos humanas, um que não pode ser derrubado. Essa pedra é o reino de Deus, e Daniel nomeia com clareza. Ele esmagará todos os outros, não pela brutalidade, mas pela permanência. Ele permanecerá para sempre. Quando Daniel apresenta essa visão, ele não afirma ser brilhante. Ele diz: nenhum sábio poderia revelar isso, mas há um Deus no céu que revela mistérios. Essa humildade é fundamental. Daniel não usa o sonho para glória pessoal. Ele o apresenta como evidência da soberania divina. O sonho não é sobre a ansiedade de Nabucodonosor ou a genialidade de Daniel. É sobre Deus escrevendo a história com antecedência. Nabucodonosor, atordoado, cai prostrado diante de Daniel. O conquistador se curva diante do cativo. O rei declara: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. E nessa confissão, vemos o paradoxo. A Babilônia governa o mundo, mas o céu governa a Babilônia. Para nós, a história carrega uma relevância desconfortável. Vivemos em sistemas que parecem indestrutíveis, economias, tecnologias, nações. Confiamos em lei de ferro e instituições de ouro. No entanto, a história sussurra o mesmo aviso. Estátuas desmoronam. A questão não é se reinos caem, mas se você está ancorado à pedra que não cairá. Este é o drama que Daniel desvenda. É mais do que uma profecia antiga. É um modelo para todas as eras. Os fiéis sobrevivem não se apegando a impérios, mas alinhando-se com o reino que perdura. O Deus de Daniel não interpreta apenas sonhos. Ele interpreta a história. Agora a narrativa se aguça. O palco está armado para o próximo grande confronto, quando os impérios exigem adoração e a fé precisa decidir se curva. O fogo testará o que a integridade realmente significa. A estátua ergue-se na planície de Dura, elevando-se contra o horizonte, 27 metros de ouro puro, brilhando sob o sol da Babilônia. Não é apenas o ídolo, é um manifesto. Nabucodonosor ouviu a profecia de Daniel. Babilônia é a cabeça de ouro, mas outros reinos a seguirão. Então, o rei constrói uma imagem que grita desafio. Meu reino não acabará. Babilônia não cederá. Ouro da cabeça aos pés, eterno, inquebrável. É política fundida em metal, teologia transformada em espetáculo. O decreto sai. Ao som da música, todos os instrumentos da orquestra da Babilônia, toda tribo, língua e nação deve se curvar. Isso não é adoração como devoção privada, é adoração como lealdade política. Curvar-se é prova de lealdade. Ficar de pé é traição. E desobedecer é morte pelo fogo. A fornalha ruge ali perto, chamas lambendo o céu, um lembrete de que a vontade do rei é absoluta. Sadraque, Mesaque e Abed-nego não são rebeldes por natureza. São administradores do império, promovidos pelo próprio Nabucodonosor. Eles serviram fielmente, equilibrando seu exílio com integridade. Mas esta ordem cruza a linha que nenhum coração fiel pode cruzar: adorar o que não é Deus. Assim, enquanto a multidão cai, 3 homens permanecem de pé, sozinhos, visíveis, vulneráveis. A música desaparece no silêncio, mas sua postura ecoa mais alto que tambores. Eles são arrastados diante do rei.
Sua fúria queima mais quente que a fornalha. No entanto, mesmo em sua fúria, Nabucodonosor lhes oferece uma segunda chance. Curvem-se, e tudo será perdoado. Resistam, e as chamas os consumirão. Seu desafio final soa com arrogância. Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? A resposta deles é uma das declarações mais corajosas das Escrituras. O Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha ardente. Mas, mesmo que não o faça, não serviremos aos seus deuses nem adoraremos a imagem que você ergueu. Essas palavras tocam o coração da fé. Não é barganhar com Deus, não servi-lo somente se ele resgatar. É lealdade sem condições, confiança sem garantias. Fé que se baseia em quem Deus é, não no que ele faz. A fornalha é aquecida 7 vezes mais, uma declaração simbólica de ira total. Os soldados mais fortes amarram os 3 homens e os jogam nas chamas. O calor é tão intenso que mata os próprios guardas que se aproximam. Por todos os cálculos, este é o fim. A história deveria terminar aqui com cinzas. Mas os cálculos da Babilônia não são o veredito do céu. Nabucodonosor perscruta a chama, seus olhos se arregalam em descrença. Não lançamos 3 homens, amarrados, no fogo, mas vejo 4, caminhando livremente, soltos, ilesos, e o quarto parece um filho dos deuses. No próprio local da execução, a presença de Deus aparece. O fogo que deveria destruir, em vez disso, liberta. As cordas queimam, mas seus corpos permanecem intocados. A fornalha se torna um santuário, as chamas, um testemunho, o julgamento, uma revelação. Quando os 3 emergem, nem um fio de cabelo é chamuscado, nem mesmo o cheiro de fumaça os envolve. A multidão, os oficiais, o próprio império são forçados a testemunhar o que o próprio rei confessa. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou seu anjo e resgatou seus servos. O decreto que ameaçava de morte agora proclama reverência ao Deus que salva. A tentativa da Babilônia de apagar a fé se torna o palco para sua vindicação mais pública. Mas esta história não se preserva apenas para o drama antigo. É um espelho para cada geração. As estátuas de ouro de hoje não são monumentos de metal, mas exigências de conformidade. Sistemas que exigem concessões silenciosas e instituições que recompensam a reverência em detrimento da convicção. A fornalha pode parecer diferente, mas a pressão é a mesma. O chamado dos amigos de Daniel sussurra através do tempo. É melhor estar com Deus no fogo do que se curvar sem ele em segurança. E a quarta figura nas chamas. Esta é a promessa que sela a narrativa. As provações não provam a ausência de Deus. Elas revelam sua proximidade. A questão nunca é se o fogo virá. A questão é quem caminha com você dentro dele. A cena termina com uma promoção. O mesmo império que tentou consumi-los os eleva. Mas a verdadeira vitória não é a nova posição. A verdadeira vitória é o testemunho. Fé inabalável, presença revelada, história marcada. A partir daqui, a história se move para dentro, para o próprio coração do rei. Nabucodonosor, que teve visões de fogo, agora enfrentará uma humilhação que nenhum trono pode impedir. A fornalha revelou o poder de Deus. O que vem a seguir revelará a soberania de Deus sobre o orgulho dos reis. O rei que outrora se curvou diante de Daniel, agora se ergue novamente em orgulho. Nabucodonosor, que teve visões reveladas e amigos libertos do fogo, esquece a lição. O poder intoxica. Seu império se estende do deserto ao mar, seus palácios se erguem em esplendor, e os jardins suspensos, uma das maravilhas do mundo antigo, proclamam sua genialidade. Na sacada da Babilônia, com a cidade brilhando sob seus pés, ele declara: não é esta a grande Babilônia que construí, com meu grande poder e para a glória da minha majestade. Mas o céu ouve arrogância em cada palavra. Antes que o eco se apague, uma voz rompe o ar. O reino lhe foi tirado. Naquela noite, a mente do rei desmorona sob o julgamento divino. Ele é expulso do palácio, despojado de sua coroa e reduzido a uma sombra de si mesmo. Por 7 anos, ele vive entre os animais, encharcado de orvalho, alimentando-se de grama, com os pelos emaranhados como penas de águia e as unhas crescidas como garras. O mundo que antes tremia ao seu comando agora observa um governante caído vagar como um animal. E, no entanto, o julgamento não é o fim de sua história. Ao final daquele tempo determinado, Nabucodonosor ergue os olhos para o céu. Nesse olhar para cima, a sanidade retorna. Ele abençoa o Altíssimo, confessa a soberania de Deus, reconhece o que a Babilônia não pôde, que o Rei do Céu humilha os orgulhosos e exalta quem ele deseja. Isso não é simplesmente a humilhação de um monarca, é a redenção de uma alma. O poder não é supremo. A glória pertence somente a Deus. Mas a história muda rapidamente. Outro governante entra em cena, Belsazzar, descendente de Nabucodonosor. Enquanto seu ancestral foi humilhado e restaurado, Belsazzar escolhe a arrogância sem arrependimento. Ele oferece um banquete para 1000 nobres, encharcados de vinho e cercados por concubinas. Em sua embriaguez, ele comete o ato máximo de profanação. Ordena que os vasos sagrados do templo de Jerusalém sejam usados para beber. Os cálices de ouro destinados à adoração agora transbordam de zombaria enquanto louvores se elevam aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Naquele exato momento, o silêncio se instala. Uma mão, apenas uma mão,
aparece, escrevendo palavras de fogo na parede rebocada. O rosto do rei perde a cor. Seus joelhos batem um no outro. Sua força se esvai sob o terror. Os sábios do império são convocados, mas, novamente, são impotentes. Não conseguem ler o roteiro do julgamento. O medo se espalha como fogo pelo salão. Daniel é chamado. Mais velho agora, experiente, inabalável. Ele se apresenta diante do governante trêmulo, desinteressado em recompensa. Guarde seus presentes, diz ele, mas eu lhe direi o que a escrita significa. Primeiro, ele lembra Belsazar da queda e restauração de Nabucodonosor. A lição era clara: o Altíssimo governa os reinos dos homens. No entanto, Belsazar a ignorou. Ele se exaltou, profanou o sagrado, desonrou o Deus que segura seu próprio fôlego em suas mãos. Então Daniel lê a inscrição: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Deus contou os seus dias e os pôs fim. Você foi pesado na balança e achado em falta. Seu reino é dividido e entregue aos medos e persas. O veredito é imediato e irreversível. Naquela mesma noite, Belsazar cai. Os muros da Babilônia, considerados inexpugnáveis, são rompidos. O império do ouro desmorona nas mãos de outro. 2 reis, 2 destinos. Um ergueu os olhos e encontrou restauração. O outro ergueu uma taça e encontrou destruição. Suas histórias ecoam uma única verdade. Impérios podem ascender em glória, mas nenhum trono está seguro contra o julgamento do céu. O orgulho constrói monumentos, a humildade encontra misericórdia. E todo reino, por mais deslumbrante que seja, um dia deverá enfrentar a mão que escreve em suas paredes. A narrativa agora muda novamente. Um novo governante, Dário, ascende. E em seu reinado entra Daniel, ainda mais velho, mas radiante de integridade. O palco está montado para outro teste, não de fogo desta vez, mas de leões. Um novo rei assume o trono, Dário, o medo. Babilônia caiu, mas Daniel permanece. Impérios mudam, coroas mudam de mãos, mas a integridade de Daniel continua a colocá-lo no centro do poder. A essa altura, ele não é mais um jovem exilado, é um estadista experiente, marcado por décadas de fidelidade. Sua reputação é impecável, sua sabedoria é incomparável, sua lealdade inegável. O rei planeja colocá-lo no comando de todo o reino. Mas a excelência tem um preço. A inveja se alastra no coração dos outros oficiais. Eles procuram fraqueza, corrupção, negligência, mas não encontram nada. Então, voltam sua estratégia para o único ponto que podem explorar: a devoção de Daniel ao seu Deus. Eles elaboram uma lei projetada não para proteger o império, mas para capturar um único homem. Por 30 dias, ninguém pode orar a nenhum deus ou homem, exceto ao rei. Desobedecer significa morte, ser jogado na cova dos leões. É uma lei feita como uma armadilha, e Daniel é a presa. Quando o decreto é assinado, Daniel não hesita. Ele não se refugia em segredo nem interrompe sua rotina. 3 vezes ao dia, como sempre fazia, abre suas janelas em direção a Jerusalém, ajoelha-se e ora. A gratidão jorra de seus lábios. A intercessão brota de seu coração. Seus inimigos ficam do lado de fora, observando, esperando, registrando cada movimento. Aos seus olhos, eles obtiveram sucesso. Correm até o rei com evidências de rebelião. Dário fica arrasado. Ele admira Daniel, confia nele. No entanto, a lei dos medos e persas não pode ser revogada. Preso por seu próprio decreto, o rei não tem escolha a não ser entregar Daniel aos leões. Enquanto a sentença é executada, ele sussurra palavras que revelam sua esperança conflitante: que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livre. Uma pedra é rolada sobre a entrada da cova, selada com o anel do rei. A noite cai pesada em silêncio. O palácio fica inquieto. Dário recusa comida, entretenimento e sono. A cova dos leões não é apenas o teste de Daniel, é o tormento do rei. Ao amanhecer, incapaz de suportar a espera, Dário corre para a cova. Sua voz se quebra em desespero. Daniel, servo do Deus vivo, porventura o teu Deus, a quem tu serves continuamente, conseguiu livrar-te dos leões. Então vem a resposta, firme e vívida: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui declarado inocente diante dele e também diante de ti, ó rei. O alívio inunda o coração de Dário. Daniel é retirado da cova, ileso. Os leões, ferozes e famintos, haviam sido contidos por um poder maior do que qualquer decreto. Mas a história não termina em alívio. A justiça se impõe rapidamente. Os conspiradores que buscavam a morte de Daniel, juntamente com suas famílias, são lançados na mesma cova. Desta vez, os leões devoram antes mesmo que os corpos tocassem o chão. Os planos humanos de destruição tornaram-se sua própria ruína. Dário, abalado pelo que testemunhou, emite um novo decreto, não de bajulação a si mesmo, mas de reverência ao Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais terá fim. Ele resgata e salva. Realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este capítulo é mais do que um milagre de sobrevivência. É uma revelação de hábito.
Daniel não orou porque de repente entrou em crise. Ele orou porque esse era o ritmo da sua vida. Hábitos construídos em paz tornam-se força na provação. A cova dos leões não se conquista na cova. Ela se conquista no quarto silencioso com as janelas abertas, dia após dia, oração após oração. A fidelidade em segredo se transforma em libertação em público. E, novamente, o padrão é claro. O verdadeiro reino não é a Babilônia, nem a Medo-Pérsia, nem Roma, nem qualquer trono de homens. O verdadeiro reino pertence ao Deus que governa leões e leis igualmente. Daniel vive para ver reinado após reinado ruir, mas seu Deus permanece o mesmo. No entanto, este é apenas prelúdio de visões que se estenderão além de impérios, além de séculos, além da própria história. Os próximos capítulos de Daniel revelam bestas, tronos e o destino final do mundo. O próprio Gabriel é enviado para interpretar a visão. O carneiro, ele explica, é o reino dos medos e persas. O bode é a Grécia, seu grande chifre, o primeiro rei poderoso, seguido por 4 governantes. O pequeno chifre representa um rei cruel que se engrandecerá contra Deus, destruirá os santos e lançará a verdade por terra. Mas será quebrado, não por mãos humanas, mas pelo poder divino. Daniel desmorona sob o peso de tudo isso. Essas visões não são curiosidades distantes, são fardos carregados de terror. Ele fica doente há dias, sobrecarregado pelo que viu. Mesmo em sua fraqueza, ele retorna para servir ao rei. Ele é fiel no palácio, embora seu espírito lute com imagens de bestas e tronos. A mensagem é clara. Impérios se erguem como predadores, mas caem sob julgamento. Os reinos dos homens rugem como monstros, mas ainda estão sujeitos à corte celestial. E, no final, o Filho do Homem reina. Para aqueles que sofrem sob as garras da história, essa visão não é fantasia, é combustível para a resistência. As bestas podem se enfurecer por um tempo, mas seus dias estão contados. Isso prepara o cenário para o que vem a seguir. Daniel não terá mais apenas visões de animais e reis. Ele se voltará para Deus em oração desesperada, implorando por misericórdia para com seu povo, confessando seus pecados, recebendo uma das revelações mais profundas das Escrituras, a profecia das 70 semanas. As visões de animais e chifres deixam Daniel trêmulo, mas o capítulo 9 mostra outro lado do profeta, não como um intérprete de sonhos, mas como um intercessor diante de Deus. Décadas no exílio não diminuíram sua devoção. Ele abre os pergaminhos de Jeremias e lê a profecia. Jerusalém ficaria em ruínas por 70 anos. O tempo está próximo, mas a restauração ainda não chegou. Daniel não espera passivamente. Ele se curva em jejum, vestido de saco e cinzas, derramando uma das orações mais comoventes registradas nas Escrituras. Não é a oração de um homem culpando os outros. Daniel se inclui. Pecamos, nos rebelamos, nos desviamos dos teus mandamentos. Ele confessa a vergonha da nação, reconhece a justiça de Deus e implora por misericórdia. Sua intercessão é urgente, crua e honesta. Ele apela não à dignidade de Israel, mas à compaixão de Deus. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Por amor de ti, olha com favor para o teu santuário desolado. Esta oração revela a grandeza de Daniel não em visões ou sabedoria, mas em humildade, um líder carregando a culpa do seu povo diante do trono do céu. À medida que suas palavras se elevam, o anjo Gabriel aparece, interrompendo sua súplica. Gabriel traz uma revelação que se estende muito além dos 70 anos de exílio. Ele fala de 70 semanas, um cronograma profético que contém o arco da redenção. Dentro deste período, a transgressão será terminada, o pecado será posto fim, a justiça eterna será estabelecida, a profecia será cumprida e o Santíssimo será ungido. É um vislumbre do Messias, o ungido que será cortado mas trará a restauração definitiva. A partir daqui, as visões de Daniel se intensificam. Ele vê seres angelicais em conflito sobre os destinos das nações. Aprende que por trás de impérios e reis jazem forças espirituais, príncipes da Pérsia e da Grécia, em conflito com Miguel, o arcanjo que defende o povo de Deus. A história não é apenas política, é guerra espiritual, com o céu e a terra interligados. Então, surge uma visão abrangente de guerras entre os reis do norte e do sul, alianças e traições, profanações do santuário e perseguições aos fiéis. Esses detalhes são tão precisos, tão intrincados, que parecem traçar o curso de séculos. No entanto, em meio a tudo isso, uma verdade ressoa. O Altíssimo permanece soberano. Impérios se enfurecem, exércitos se chocam, lugares sagrados são pisoteados, mas os propósitos de Deus avançam. O clímax chega no capítulo 12. Daniel ouve falar de um tempo de angústias sem precedentes, diferente de tudo que o mundo já conheceu. No entanto, nessa escuridão brilha a mais brilhante esperança. Naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome for encontrado escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra despertarão, algumas para a vida eterna, outras para a vergonha e o desprezo eternos. Aqueles que são sábios, aqueles que conduzem muitos à justiça, brilharão como estrelas para sempre. Este é o primeiro vislumbre explícito nas Escrituras de uma esperança de ressurreição que se estende além do exílio, além dos impérios, além da própria história. É a promessa de que a morte não é o fim, que a fidelidade ecoa pela eternidade. Daniel é instruído a selar as palavras até o tempo do fim.
O conhecimento aumentará, as provações serão refinadas e os ímpios continuarão em sua cegueira. Mas os sábios entenderão. Para Daniel, esta revelação é avassaladora. Ele pergunta quanto tempo essas coisas durarão, e a resposta vem: um tempo, tempos metade de um tempo. Os dias estão contados, as provações são medidas, até o sofrimento tem limite sob a mão de Deus. E no final, Daniel recebe uma palavra final de paz: siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E então, no fim dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe foi concedida. O livro termina não com o triunfo na Babilônia, mas com a esperança além da Babilônia. Daniel, o exilado que viveu entre reis e reinos, recebe a promessa de uma parte de um reino que nunca termina. Sua história começou em uma mesa real e termina no trono da eternidade. Para aqueles que ouvem isso hoje, a mensagem é a mesma. Impérios vêm e vão, governantes ascendem e caem, mas o ancião de dias tem o tempo em suas mãos. A fidelidade pode custar muito, mas garante que nenhum império pode oferecer: vida eterna, glória que não se apaga, um lugar no reino não cortado por mãos humanas. E assim, dos banquetes reais da Babilônia às visões do fim dos tempos, o livro de Daniel nos mostra algo que nenhum império pode apagar: a fidelidade de Deus, a vitória daqueles que permanecem firmes. Isso não é apenas história antiga, é um chamado vivo para nós hoje: viver com integridade sob pressão, confiar mesmo no fogo e orar mesmo na cova dos leões. Se esta mensagem tocou você, reserve um momento para apoiar este canal. Curta este vídeo, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos episódios. E não pare por aqui. Outro vídeo já está na sua tela agora mesmo, esperando para levá-lo ainda mais fundo nos mistérios das Escrituras. Clique nele e continue esta jornada conosco. Até a próxima. Que Deus abençoe sua vida.